Olá, sou a psicóloga Shana Conzatti. Esse é o segundo vídeo de uma série em que falamos sobre autismo em mulheres adultas, especialmente sobre descobertas tardias, adaptação e cansaço invisível. Desde muito cedo, muitas mulheres aprenderam que pertencer não era algo espontâneo. Pertencer exigia atenção, observação, leitura constante do ambiente. Antes mesmo de saber explicar o que sentiam, já sabiam olhar. Olhar como as outras mulheres agiam, como falavam, como riam, como se movimentavam. E pouco a pouco tentavam repetir. Talvez você tenha aprendido a sorrir mesmo sem entender a piada, a concordar por reflexo, a observar primeiro, falar depois, ou não falar. Talvez tenha aprendido que fazer perguntas demais cansava as pessoas, que falar do que você ama podia parecer exagero, que silêncio demais também era estranho. Então você foi se ajustando, dosando, calculando. Muitas mulheres autistas descrevem a sensação de estar sempre ligadas, como se nunca pudessem relaxar completamente, como se houvesse um radar interno funcionando o tempo todo. Será que falei demais? Será que falei de menos? Será que fui intensa? Será que fui fria? Será que fui estranha? Ou só diferente demais para este lugar? Essa vigilância constante raramente aparece nos manuais diagnósticos, mas ela aparece no corpo. No cansaço que não passa com descanso, na ansiedade difusa difícil de explicar, na tensão muscular, na dor de cabeça frequente, na sensação de nunca desligar completamente, nem mesmo sozinho. Para muitas mulheres, a camuflagem não foi uma escolha consciente, foi uma estratégia de sobrevivência. Não chamar atenção, não dar trabalho, não ser um problema, não decepcionar. Ser fácil, ser adaptável, ser tranquila. Só que viver assim cobra um preço alto. Talvez você tenha aprendido a ignorar sinais do próprio corpo, a continuar mesmo quando tudo pedia pausa, a minimizar o próprio desconforto. Talvez tenha se tornado muito boa em perceber o que os outros sentem e muito ruim em perceber o que você sente. Muitas mulheres autistas cresceram aprendendo que suas necessidades são excessivas, que seus limites são inconvenientes, que seu jeito de sentir é de mais ou de menos. Então, aos poucos, começam a se afastar de si mesmas. Com o tempo, algo sutil e doloroso acontece. Você já não sabe mais onde termina a adaptação e onde começa você. Quando o autismo é descoberto tardiamente, isso costuma vir acompanhado de um misto intenso de alívio e luto. Alívio por finalmente haver uma explicação, por perceber que você não era fraca, preguiçosa, sensível demais ou inadequada. E luto, pelos anos vividos tentando caber, pelas escolhas feitas em modo de sobrevivência, pelas versões de si que ficaram escondidas. Muitas mulheres percebem que passaram a vida tentando ser aceitáveis e quase nenhum momento tentando ser autênticas. E isso dói. Dói porque, junto com as descobertas, surgem perguntas difíceis. Quem eu seria se não precisasse me adaptar o tempo todo? Quantas escolhas fiz tentando agradar ou evitar rejeição? Quantos relacionamentos se sustentaram na minha flexibilidade excessiva? Quantas vezes confundi amor com esforço constante? Essas perguntas podem assustar, porque elas mexem com estruturas antigas, com esquemas profundos de inadequação, exigências e autossacrifício. Mas também há algo muito potente nesse momento. Porque abrir essas caixas não é apenas revisitar a dor, é recuperar partes suas. É recuperar interesses que foram escondidos, sensibilidades que foram abafadas, necessidades que foram ignoradas, limites que nunca foram respeitados nem por você mesmo. É começar a perceber que aquilo que você chamou de defeito, fraqueza ou exagero talvez seja, na verdade, um jeito diferente e legítimo de existir. A terapia aqui não entra como um esforço para ensinar você a se ajustar melhor. Ela não entra para polir a máscara, nem para aumentar sua tolerância ao que machuca. Ela entra como um espaço seguro para parar de se ajustar, para desacelerar, para ouvir o corpo, para aprender a diferenciar o que é seu do que foi imposto.
para olhar com gentileza para estratégias que um dia foram necessárias, mas que hoje já cobraram um preço alto demais. Aos poucos, a terapia pode se tornar um lugar de reconstrução interna, onde você aprende a nomear emoções, a validar limites, a construir relações menos baseadas em desespero e mais baseadas em presença. Relações onde você não precisa estar sempre alerta, onde não precise provar valor, onde possa existir sem se vigiar o tempo todo. Esse processo não é rápido, nem linear, e não acontece sem desconforto, mas ele pode ser profundamente libertador. Porque viver deixa de ser uma luta constante contra si mesmo e passa a ser um caminho de maior consciência, coerência e gentileza. Se você se reconheceu em partes desse vídeo, talvez seja importante dizer algo com cuidado. Nada disso significa fraqueza, significa adaptação prolongada sem descanso. Muitas mulheres só percebem o peso que carregavam quando finalmente podem parar por um momento e olhar para si com mais gentileza. No próximo vídeo, vamos falar sobre o depois, sobre como é viver quando você começa a tirar as armaduras, quando aprende a respeitar seus limites sem culpa, quando pouco a pouco deixa de apenas sobreviver e começa de verdade a habitar. Obrigada por assistir. Nos vemos no próximo.